Conceitos. Olá, eu estou aqui para apresentar alguns conceitos da semiótica do Peirce que eu trabalhei na minha tese intitulada Semiótica e Cartografia, um estudo dos signos e da comunicação dos mapas pelas teorias de Charles Sanders Peirce. Então, um dos conceitos que estão trabalhados na tese é a relação que o signo pode estabelecer com o seu objeto, de onde deriva a tricotomia clássica do Peirce, o ícone, o índice e o símbolo. Então é importante a gente resgatar um pouco a ideia de que o ícone, ele representa o seu objeto por força de uma semelhança de qualidade que ele comunga, que ele compartilha com esse objeto. No caso do índice genuíno, existe uma conexão real de fato e, portanto, uma materialidade, de modo que nós podemos dizer que o índice genuíno é o único signo que tem localização no tempo e no espaço. Ele tem coordenadas geográficas, porque existe uma materialidade, existe algo concreto. E o símbolo, existe um fundamento que é a lei, mais especificamente a aplicação da lei no fluxo do tempo, que decorre num hábito associativo. Bom, hoje então eu vou falar com vocês algumas ideias e alguns conceitos referentes ao ícone, sobretudo os ícones na cartografia. A cartografia utiliza basicamente os ícones na sua forma de representação e de comunicação. Então vamos entender um pouco como o Peirce classificou inicialmente os três tipos de ícones, né? Ele apresentou três tipos de ícones. O primeiro deles ele chamou de imagem, o segundo de diagrama e o terceiro de metáfora. E no caso da cartografia ela utiliza basicamente esses dois primeiros, a imagem e o diagrama. E na minha tese de doutorado eu consegui visualizar ou entender e compreender dois subtipos de ícones que não estavam contemplados nas teorias do Peirce, que é o que eu chamei de modelo espacial em escala, e o imagrama, que vai ser uma mistura da imagem e do diagrama. Vamos começar pela imagem. A imagem é um tipo de ícone que procura ser semelhante aos aspectos corporais do objeto. Então ele procura representar a aparência, sobretudo a aparência corporal. No caso da cartografia, esse objeto, que é um objeto extremamente complexo, que é o espaço geográfico, ele tem aspectos corporais. Um deles é o globo terrestre. E no globo terrestre, mais particularmente, você tem essa diferença material, que são as terras emersas, os corpos d'água, os oceanos, os lagos, os contornos de cordilheiras de montanhas, os rios, entre outros. Todos esses elementos que aparecem nessa forma concreta visual podem ser representados por meio de imagens. E nós as conhecemos nos mapas dos planisférios. Se você observar, a maioria dos planisférios vai aparecer o ícone do tipo imagem. Nós chamamos isso de fundo de mapa, né? O fundo de mapa ele vai aparecer predominantemente representado na forma de imagem. Existem várias formas de planisférios, evidentemente, né? Tem um, inclusive, que nós estamos apresentando aqui no programa, que foi um planisfério desenvolvido pelo Peirce em 1876, que é chamada de projeção quincunциal da esfera. É uma forma de representar o planeta, utilizando um ícone do tipo imagem. Os diagramas também são semelhantes ao objeto, mas aí não entra mais em cena a semelhança corporal, ou seja, a aparência. São semelhanças de relações, sobretudo relações de quantidades. Então, por exemplo, em cartografia você pode representar nos países a população total dos países. E você pode fazer o uso de diagramas, utilizando círculos proporcionais, por exemplo. Então, se você quer representar a população dos países de forma proporcional, o círculo sobre os mapas ele tem que ser proporcional a essa quantidade. Então, na relação das proporções, eu tenho esse círculo do Brasil, ele tem que representar, tem que ser um círculo 2 vezes maior do que o círculo das Filipinas e tem que ser 4 vezes maior do que o círculo da Coreia do Sul. Aí eu tenho sim a utilização de um diagrama. O diagrama, nesse caso, está representando relações de quantidades. Nesse caso, as quantidades de população. Então, o uso combinado de imagens e de diagramas permite que eu consiga comunicar uma grande quantidade de informação sobre o espaço geográfico. Como eu falei anteriormente,
A imagem ela vai entrar principalmente nos fundos de mapa mais tradicionais, que a gente chama da geometria euclidiana, como por exemplo os planisférios. E sobre esse fundo de mapa eu posso adicionar círculos proporcionais, né, como eu citei anteriormente, os círculos proporcionais representando a população dos países. Os diagramas, outros exemplos de diagramas que nós utilizamos muito em ciência e também em cartografia, são diagramas de pizza, diagramas lineares, diagramas de área, gráficos em geral, né, gráfico do tipo radar, do tipo bolhas, em colunas, em barras, etc. e tal. Porque aí você tem uma representação de aspectos do objeto que são aspectos relacionais, sobretudo relações de quantidades. Vale a pena repetir que não estão mais em representação em cena os aspectos corporais da aparência, né? Isso quem representa é o ícone do tipo imagem. Bom, algo muito importante deve ser falado em relação à imagem. Quando você representa uma imagem, por exemplo, uma pintura rupestre de um bisonte, né? Você tem ali a representação de um animal que tem uma forma corporal, você tem ao mesmo tempo uma posição de um observador. Geralmente está olhando o objeto a partir de uma vista lateral. No caso da cartografia é diferente, geralmente o observador está no espaço. Então a imagem ela não apenas representa o objeto, ela também representa uma posição do observador no espaço. É como ele estaria olhando aquele aspecto corporal, né, do seu objeto no espaço. Tem um exemplo de uma imagem que eu estou disponibilizando para vocês, os ícones do mapa de Bedolina, que é considerado um dos mapas mais antigos, de aproximadamente 2.400 anos antes de Cristo, que foi encontrado uma gravação sobre uma rocha no norte da Itália. E aí você tem exemplos de ícones e de diagramas. Então se observa que desde os primórdios, né, das primeiras tentativas de uma fase até anterior à cartografia contemporânea, nós temos formas de representações que utilizam as imagens e os diagramas. No mapa de Bedolina, nas imagens do item A, você vai ver várias formas de animais, né, que são animais quadrúpedes. O do item B você vê formas humanas. Do item C você já vê uma representação de uma imagem da casa, do abrigo, inclusive formas humanas. E no item E de escola existe uma representação que é diferente, não está mais se observando os objetos a partir de uma vista lateral. O objeto é representado a partir de cima, então tem a ideia das divisas, das propriedades, dos caminhos, e começa a aparecer um monte de pontos dentro desses polígonos. O que são esses pontos? São diagramas, eles representam quantidades. Que quantidades são essas? Pode ser quantidades de produção de grãos, quantidades de animais, quantidades de, enfim, né? Não se tem ainda detalhes sobre o que significa isso. Mas certamente se sabe que esses diagramas estão representando relações de quantidades. Então tem polígonos que aparecem 3 pontos, né? Tem polígonos que aparecem mais de 20, você tem ali claramente uma relação de quantidades. Uma outra figura que nós estamos disponibilizando também é a figura que vai mostrar daí um fundo em imagem e diagramas em círculos proporcionais do estado do Paraná. São 11 momentos que estão sendo representados, desde 1872 até 2010, você tem, com os dados do censo do IBGE, você tem a população total dos municípios. Então se observa que o tamanho dos círculos vai aumentando na medida em que a população do município vai aumentando. Até que em um determinado momento, esses círculos maiores de Curitiba e das cidades mais populosas, como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, entre outras, vão ficando cada vez maiores e vão se destacando em relação ao conjunto de círculos. Então essa figura também nós temos, no fundo de mapa nós temos uma imagem, essa imagem representa os aspectos corporais do estado do Paraná, e sobre esse fundo de imagem nós estamos representando círculos proporcionais. Esses círculos proporcionais são diagramas de relações que estão representando aspectos quantitativos do objeto, sobretudo, nesse caso, a quantidade de população total de cada município. Bom, então até aqui tentando ilustrar para vocês, né, de maneira bem exemplificada,
a partir da semiótica, exemplos de imagens, exemplos de diagramas que são muito ricos, são muito fartos em cartografia e podem ser contemplados perfeitamente com a semiótica triádica do Peirce. Bom, o que eu observei na pesquisa é que em nenhum momento o Peirce citava o modelo espacial em escala, ou pelo menos como ele poderia classificar o globo cartográfico, né, que é uma representação também espacial, nesse caso tridimensional. E foi daí que eu propus, é uma proposta que tem na minha tese, que é incluir um novo, né, um subtipo de um ícone, que seria um novo subtipo, que ele também representa os aspectos do corpo do objeto, ou seja, a aparência, só que nesse caso de forma tridimensional. Então o globo cartográfico ele é também parecido à imagem em relação aos aspectos corporais, só que a imagem representa os aspectos corporais por uma via bidimensional, enquanto o globo cartográfico representa os aspectos do corpo do objeto, ou seja, a sua aparência corporal, agora por uma via tridimensional. E aí eu percebi que esse conceito pode ser ampliado para várias outras formas de representação. Por exemplo, maquetes de arquitetura, também é um modelo espacial em escala, maquetes de relevo, né? E aí nós estamos trabalhando com escalas que são escalas de redução. Agora eu posso ter também escalas de ampliação, eu posso fazer uma maquete de uma abelha, de um inseto, de uma molécula. E eu posso ter um caso até com uma maquete que pode ser em tamanho 1:1, ou seja, poderia chamar até de tamanho real, se eu fizer, por exemplo, um modelo espacial de um dinossauro. Então, em qualquer um dos casos, eu vou ter um novo subtipo de ícone, que eu estou propondo, né, estou chamando na minha tese de modelo espacial em escala, que ele é muito parecido com a imagem, porque ele representa aspectos do corpo dos objetos, só que nesse caso ele está representando de uma forma tridimensional, né? E por último, aí sim finalizando, né, que eu acho que é uma forma de representação muito sofisticada que foi desenvolvida pela cartografia, que não é nenhuma das anteriores, e é evidente até que não deve conter ou não aparece nos estudos do Peirce, porque é uma questão muito específica da cartografia e muito pouco conhecida, que são as anamorfoses, que é uma outra forma de representação. Nós temos aqui a figura que vai mostrar duas representações do estado do Paraná. A representação do lado esquerdo é a usual, que vocês estão acostumados, é a da geometria euclidiana e corresponde a um fundo de mapa do tipo imagem, como eu já falei anteriormente. Só que a da direita, ela é uma anamorfose do tipo poligonal. E o que ela representa? Como é que eu poderia classificar esse tipo de representação na semiótica? Bom, se nós observarmos, os polígonos dos municípios são transformados. Eles não representam mais o aspecto territorial corporal, mas agora eles são transformados para representar uma relação de quantidades de população. Então, se observa no mapa do lado direito, que o maior polígono agora vai ser o município de Curitiba, seguido por Londrina, Maringá, Ponta Grossa e assim sucessivamente. Então houve uma transformação topológica do fundo de mapa. O fundo de mapa, que era uma imagem, ele se transformou, aderindo uma nova forma, só que ele não perdeu ainda boa parte da informação da imagem, ou seja, as relações contíguas topológicas continuam as mesmas. Você vai ver que os municípios continuam nas mesmas posições relativas que eles tinham antes. Você vai ver que os contornos, na maioria dos casos, apesar de ele ter mudado de tamanho, ele ainda continua com informações topológicas originais, próximas às originais, então houve pouca alteração. Em alguns casos ainda existe uma alteração maior, mas o que acontece com essa transformação? Ele perde algumas características da imagem, ou seja, ele perde um pouco da informação corporal e ganha informação relacional de quantidade, ou seja, diagrama. Então o que acontece? Você diminui a característica de imagem e aumenta a característica de diagrama. E você chega praticamente numa mistura, num meio termo. Por isso que eu estou chamando na minha tese, esse novo subtipo de ícone de imagrama, justamente porque ele está na fronteira entre a imagem e o diagrama.
Quer dizer, ele representa aspectos do objeto que são, em parte, são aspectos que dizem respeito ao corpo desse objeto, a aparência física, ou seja, a imagem do fundo de mapa usual. E, em parte, são aspectos que diz agora, mostra relações de quantidades. Nesse caso, a quantidade utilizada foi a população total. Mas poderia ter sido feito esse processo de transformação com qualquer quantidade, né? Pode ser o PIB, pode ser mortalidade infantil, pode ser produção agropecuária, enfim, qualquer coisa. Então, sei que são vários conceitos, né, mas a ideia é justamente essa, tentar apresentar alguns dos conceitos da semiótica do Peirce voltados para o universo da cartografia, mas o que a gente precisa realmente demonstrar é que o signo ele procura representar a realidade. Então, se o signo cartográfico procura representar uma realidade que é muito complexa, é muito ampla, que a gente pode chamar de espaço geográfico, ele precisa representar sob vários aspectos e de várias formas. Nenhuma das formas de representação é absolutamente certa e nenhuma forma é imprescindível. Todas essas formas de representação que eu falei para vocês, que eu mostrei, a imagem, o modelo espacial em escala, o diagrama e agora o imagrama, ou enfim, a metáfora e outros tipos de signos, outros tipos de ícones, são complementares. Significa que o conjunto deles pode comunicar aspectos para que a gente possa entender e compreender a complexidade da realidade, né? Então, no caso da cartografia, ficou muito claro que essas formas de representação elas são complementares. Imagens, diagramas, modelo espacial em escala, imagramas são formas de representação muito úteis que podem nos ajudar a compreender mais sobre toda essa complexidade relacionada à realidade. On the G7.